Olá, turma. Sejam bem-vindos à segunda parte da aula de regulação da glicemia. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A primeira parte da aula de glicemia, estudamos o período pós-prandial, ou seja, após a ingestão alimentar. Lá, observamos que a insulina é o principal hormônio responsável por controlar a glicemia. Agora nós vamos entender quais são os hormônios responsáveis pela manutenção da glicemia no período do jejum. Estamos aqui novamente no pâncreas. Quando a glicemia começa a ser reduzida no período do jejum, o que acontece é que as células beta-pancreáticas, elas começam a ser inibidas e deixam de liberar a insulina. Nessa situação, o que ocorre é que as células alfa iniciam a secreção do glucagon. Vejam aqui, numa condição normal de glicemia, ou seja, após o período prandial, o glucagon está inibido. À medida que essa glicemia vai sendo reduzida, as células alfa começam a secretar o glucagon. Quais as ações do glucagon? Primeiro, esse hormônio vai atuar no fígado, induzindo a quebra do glicogênio em glicose. E aí o fígado vai doar essa glicose para o sangue e será distribuída entre os diversos órgãos do corpo. Além da glicogenólise, um mecanismo adicional para a obtenção de glicose no corpo a partir das nossas reservas é a gliconeogênese. A gliconeogênese também ocorre no fígado. Então, o que ocorre é a mobilização de gorduras a partir do tecido adiposo e de aminoácidos que são transportados e vão até o fígado ser transformado em glicose. Assim, a glicemia é mantida no período de jejum. Sabemos que alguns tecidos, como o cérebro, células germinativas, retina, utilizam exclusivamente a glicose como fonte energética. Por isso é muito importante a manutenção da glicose em níveis mínimos. Além disso, estudamos na parte anterior dessa aula que esses níveis de glicose se aumentam demasiadamente também é prejudicial para o organismo. Então, sempre temos que entender o controle da glicemia, pensando nos hormônios que estimulam o aumento da glicemia e naqueles que reduzem a glicemia. Ou seja, reduzindo a glicemia, nós temos a ação da insulina e elevando a glicemia no período do jejum, nós temos, por exemplo, o glucagon. Porém, já estudamos em aulas anteriores que outros hormônios também participam da regulação da glicemia. Observado a ativação do sistema de resposta ao estresse. Se não for um jejum muito prolongado, vai ser uma resposta aguda e benéfica para o organismo. Então, já podemos perceber aqui que, além do glucagon, outros hormônios também estão controlando a glicemia durante o jejum. Outro exemplo do controle da glicemia durante o jejum se dá através do hormônio do crescimento. Já estudamos também que o hormônio do crescimento ele é liberado principalmente à noite, com maior intensidade até adultos jovens, até a faixa dos adultos jovens, mas também estudamos que esse hormônio ele é secretado durante o jejum. Vejam só, aqui tem a secreção diurna do GH em uma pessoa que foi alimentada e aqui numa pessoa que está fazendo um jejum intermitente, por exemplo. Vejam que a maior secreção e também a maior frequência de liberação do GH. Revisando um pouco, o GH ele tem ações de elevar a glicemia, porque ele faz com que os lipídios comecem a ser utilizados como fonte energética. Então, a glicose é poupada, a glicemia é elevada, a insulina é secretada, e a insulina vai fazer com que aquela glicose entre na célula. Mesmo a glicose entrando nas células, os tecidos que podem utilizar o lipídio como fonte energética vai dar preferência à utilização dos lipídios, uma vez que o GH está agindo. Também estudamos que os hormônios da tireoide, o T3 e T4, também podem regular a glicemia. Eles elevam a glicemia e isso suporta o aumento do metabolismo basal. Porém, turmas, vamos relembrar que durante o jejum, o eixo da tireoide está inibido. Então, os hormônios que atuam durante o jejum para elevar a glicemia são o glucagon, secretado pela célula alfa-pancreática, em função de uma redução da entrada de glicose na célula. Então, é essa carência de glicose dentro da célula que vai estimular a secreção do glucagon.
Além disso, o jejum é um agente estressor, então vai ativar a resposta ao estresse, as catecolaminas e também o cortisol vão atuar de forma sinérgica ao glucagon, estimulando glicogenólise e gliconeogênese. Ainda temos a secreção do GH, que atua economizando a glicose, pois torna os lipídios, né, a principal fonte energética de consumo para a produção de energia no período do jejum. E durante o exercício físico, como ocorre o controle do metabolismo energético, né, nessa situação? Relembrando, o exercício físico é um agente estressor. Nos primeiros minutos da atividade física, a gente tem o predomínio de uma resposta simpática e secreção de catecolaminas. As catecolaminas vão agir no fígado, estimulando a quebra do glicogênio, transformando esse glicogênio em glicose, que vai ser doada para o sangue, elevando a glicemia. Além disso, em menor intensidade, mas também existe uma ação da catecolamina sobre a gliconeogênese, estimulando assim a mobilização de ácidos graxos a partir do tecido adiposo e de aminoácidos musculares para ser transformado em glicose no fígado. Quando o cortisol começa a elevar 15 minutos após o início do exercício físico, aproximadamente, o cortisol começa a substituir as catecolaminas e ele é que vai, então, coordenar a resposta ao estresse e manter a glicemia. O cortisol também induz a quebra de glicogênio hepático e a liberação de glicose no sangue. Porém, ele é muito mais forte no processo de indução da gliconeogênese, recrutando gorduras e aminoácidos para serem transformados em glicose no fígado e o fígado fazer essa doação de glicose para o sangue. Lembrem-se que a quebra do glicogênio também pode ocorrer em outros tecidos, não apenas no fígado. Enquanto a gliconeogênese só ocorre no fígado, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, pode ocorrer em outros tecidos, como o coração, o rins e o próprio músculo esquelético. Porém, esses outros tecidos vão utilizar aquela glicose resultante para uso próprio. Então, no início do exercício físico, a gente tem a manutenção da glicemia por meio das catecolaminas e do cortisol. Aqui nós temos ilustrando a quebra do glicogênio, resultando em glicose. Isso aqui é uma célula muscular esquelética. Vejam que a glicose vai ser utilizada lá dentro do próprio músculo esquelético. Então, essa glicose vai ser fermentada, formando lactato. O lactato é que é doado para o sangue e vai até o fígado ser transformado em glicose. Essa primeira etapa aqui nós chamamos de glicogenólise, é a quebra do glicogênio, e essa segunda etapa aqui de captação do lactato para ser transformado em glicose, nós chamamos de gliconeogênese. Além do lactato, os ácidos graxos mobilizados a partir do tecido adiposo também podem ser transformados em glicose pelo mesmo processo metabólico, pela gliconeogênese. Assim, o fígado é um grande doador de glicose para o sangue durante o exercício físico. Todo esse processo, ele vai ser estimulado tanto pelas catecolaminas, quanto pelo cortisol e também pelo glucagon, pois sabemos que na resposta ao estresse, os hormônios da resposta ao estresse inibem a produção e secreção de insulina e estimulam a produção do glucagon. Além disso, sabemos que o exercício físico aumenta os níveis de GH, não imediatamente, mas aproximadamente 20 minutos após o exercício, os níveis de GH começam a aumentar. Vejam aqui esse gráfico, nós temos os níveis de GH antes do exercício físico e aqui durante o exercício físico, já após 20 minutos. Vejam que os indivíduos com percentual de gordura menor, eles tendem a aumentar mais o GH, pois a obesidade é um grande inibidor da secreção do GH, mesmo durante o exercício físico. Então, as pessoas que têm um maior índice de massa corporal, elas ainda apresentam um aumento, sim, do GH em função do exercício físico, porém, em menor quantidade. E aí, esse GH, ele vai ser importante, porque ele vai modificar o substrato energético, vai estimular a utilização de lipídios como fonte energética, vai poupar a glicose, aquela glicose que é poupada vai ser utilizada para criar glicogênio, isso vai fazer com que haja um aumento de massa muscular esquelética,
Além disso, o GH também vai promover a síntese proteica, que é muito importante para a recuperação das fibras musculares após o exercício físico. Entretanto, qual é realmente a energia que é utilizada durante o exercício físico? É a glicose que está sendo estimulada pelo glucagon, adrenalina, cortisol, ou os lipídios, né, que estão sendo estimulados a serem utilizados por meio do hormônio do crescimento? Na verdade, turma, depende da intensidade do exercício físico. Exercícios físicos de menor intensidade, vejam aqui esse gráfico que ilustra o VO2 máximo, nós temos exercícios com VO2 máximos de 25%, 65% e 85%. Vejam que exercícios físicos de baixa intensidade há um favorecimento para a utilização dos lipídios como fonte energética, seja os lipídios do músculo, aqui nós temos ilustrando os triglicerídeos musculares, ou aqueles disponíveis no sangue, ou seja, os ácidos graxos livres plasmáticos. À medida que a intensidade do exercício aumenta, o corpo reduz a utilização dos lipídios como fonte energética e começa a utilizar mais a glicose. Vejam que inicialmente há uma utilização de glicose plasmática, mas à medida que o VO2 máximo vai aumentando, o glicogênio muscular também é recrutado, pois aquela glicose que estava disponível no sangue vai sendo utilizada de forma muito rápida, devido à intensidade do exercício, e aí se solicita, então, né, as reservas energéticas e principalmente o glicogênio muscular. Sabemos que esse glicogênio muscular, ele vai apenas suprir o músculo esquelético. Nesse momento em que o glicogênio muscular está suprindo a necessidade do músculo esquelético, o glicogênio hepático está sendo transformado em glicose e o fígado está doando glicose para os outros tecidos. Existe uma grande questão. Por que será que o corpo modifica, então, o substrato energético ao longo do exercício físico? Por que é que em intensidades mais baixas se utiliza os lipídios como fonte energética e em intensidades mais altas se utiliza preferencialmente a glicose? Existem algumas teorias que tentam explicar essa modificação e utilização do substrato energético. Por exemplo, existem fatores limitantes na oxidação dos lipídios. O transporte plasmático dos lipídios satura, o transporte da mitocôndria também, e existe o aumento do lactato, que também inibiria essa hiperoxidação de lipídios. Então, o corpo estaria modificando, apesar dos lipídios eles terem um saldo energético maior, sua oxidação é limitada e o excesso de sua oxidação pode trazer alguns prejuízos ao organismo. Sendo assim, o corpo migra da utilização de lipídios como fonte energética e utiliza a glicose como fonte energética. Porém, turma, os exercícios de alta intensidade, apesar de utilizarem glicose como fonte energética, mesmo assim, eles reduzem o percentual de gordura. Por quê? A gordura está sendo recrutada para ser transformada em glicose no fígado, pelo processo de gliconeogênese. Apesar dos exercícios de alta intensidade não favorecer o uso direto do lipídio como fonte energética, a demanda por carboidrato pela glicose é muito elevada. E para atender essa demanda alta, primeiro se utiliza o glicogênio, mas em seguida se começa a utilizar a gordura. Então, para perca de peso, os exercícios de alta intensidade são bastante aconselhados, com a ressalva de que esses exercícios devem ser acompanhados por um profissional especializado. Nós chegamos ao final dessa segunda parte da aula, espero que vocês tenham compreendido. Durante o jejum, existem vários hormônios atuando para manter a glicemia. Essa manutenção da glicemia ela é dada por meio do glucagon, mas também dos hormônios do estresse e do GH. Esses hormônios também participam da manutenção da glicemia durante o exercício físico. Existem algumas questões disponíveis no CIGA que vai auxiliar no processo de aprendizagem. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.